Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nossa neste momento agora, comemorando aí o terceiro aniversário do Estímulos do Saber, esse show de lives que está acontecendo do dia 15 ao dia 21 de março de 2021. É muito bom ter você aqui presente com a gente. Seja muito bem-vindo, tá bom? Participe, faça a sua pergunta e sinta-se à vontade, porque aqui no Estímulos do Saber nós trabalhamos de uma forma cognitiva, com a estimulação, olhando sempre para o desenvolvimento infantil das nossas crianças, para que a gente possa ajudar ali onde é o início de tudo. Vocês me ouvem bem? Bom dia, Fernando, meu marido, bom dia, amor, também tá por aqui, Cristiane também já chegou. Vamos então me ajudar a convidar todas as pessoas para essa live de agora, dedinho nesse aviãozinho aqui e vamos convidar bastante pessoas para poder participar conosco, para poder interagir, para que a gente possa também poder agregar conhecimentos, para que a gente possa também poder ajudar, né? E através dos exemplos, dessa forma que a gente faz de nos comunicarmos uns com os outros, nós conseguimos angariar muitos conhecimentos e isso é muito válido para todos nós nesse momento aí que a gente está passando agora, pandêmico, né? A gente não está podendo sair de casa, mas mesmo assim a gente não deixa, né, de participar, de promover, porque a gente precisa mesmo desse apanhado. Obrigada, meu áudio tá bom? Vou chamar a Cristiane também. Ai, Fernando, que lindo, obrigada, né? Nós somos, né? Todos nós somos. O Fernando também é um grande parceiro aqui do Estímulos do Saber, né? O Fernando aí com a ecoterapia dele dá um show, isso é maravilhoso. Também nos apoiando aí nesse momento tão gratificante. Obrigada, Fernando, por estar aqui. E se você conhece alguém que tem interesse em conhecer, né, sobre síndrome de Down, então hoje a gente vai trazer aqui para vocês uma advogada. Tenho o prazer de dizer para todos vocês que ela é minha prima, né? E tenho um enorme prazer também de dizer para vocês que o Daniel é meu primo. E o Daniel, ele tem síndrome de Down. Então hoje a gente vai trazer aqui para vocês caso real, né? Como que ela tem lidado com todo esse processo, o que ela tem buscado, é uma pesquisadora aí na área para poder ajudar o Daniel. E é uma criança que todos nós temos aprendido muito com ele, mas muito mesmo, né? Então, essas experiências é que nos faz encarar a vida de uma forma diferente e continuarmos fortes. Então, convide aí quem você quiser para participar dessa live agora com a gente, tá bom? Porque é um aprendizado único. Se você tiver alguma pontuação, algum comentário que queira compartilhar com a gente, você pode fazê-lo aqui, tá bom? Essas lives que estão acontecendo aqui na página do Estímulo é um bate-papo, é uma interação para a gente agregar conhecimentos, para a gente somar, para que a gente possa transferir. E às vezes a síndrome de Down existe há muito tempo, mas é pouco falada. E dia 21 de março agora, nós temos aí, né, essa comemoração que acontece todo ano no dia 21 de março, sobre o dia que foi escolhido, né, para a síndrome de Down, a trissomia 21. Então é disso que a gente vai falar agora pela manhã. Vou convidar a Cristiane aqui. Convide aí muitas pessoas para ouvir essa linda mãe advogada com profissão, tá bom? Muito conhecimento aí na área, então vai valer muito a pena todos vocês estarem aqui para poder ouvir o que ela tem a dizer, para compartilhar com a gente todo esse processo, tá bom, pessoal? Então, eu vou chamar aqui a Cristiane agora para que ela se apresente para nós também. Então, vamos lá. Só um minutinho aqui para a gente convidá-la. Cristiane, aqui achei. Convidando a Cristiane. E aí, pessoal, vocês vão me ajudando com o som.
assim que ela entrar, tá bom? Para me dizer se o som tá legal. Ecoterapia aqui de Jussara também, que prazer ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao Estímulos do Saber. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, Cris! Gente, uma coisa que eu quero contar para vocês, né? Ontem foi aniversário da Cristiane. É Parabéns verdade, para ela! obrigada, muito E para obrigada. Laura também, né? Porque a Laura é a filha dela e irmã do Daniel. Isso, meu grande presente, né? No dia do aniversário nasceu essa pérola aí, ganhei um grande presentão. Que bom, Obrigada por Cris. lembrar. Isso. Pessoal, vocês ouvem bem a Cristiane? E me ouvem bem também? Tem alguma coisa dando eco, A iluminação algum também, o pessoal som? falou da primeira vez, né? Se tá tudo Não, tá bem. boa agora. Tá Aqui para boa? mim tá bom, né? Uhum. Tá. Então, estando a iluminação boa e o som bom, então a gente. Obrigada, Leila, por responder aí que tá tudo bem. Então, essa live, pessoal, vai ficar gravada, tá bom? Porque é o que todo mundo pergunta, porque às vezes tem algumas pessoas no trabalho e não dá para assistir. Podem ficar tranquilos que vai ficar gravada, tá bom? Cristiane, se apresente para nós, então. Então, meu nome é Cristiane, trabalho com a advocacia e desde que eu tive meu filho, Daniel, com síndrome de Down, eu comecei a militar essa área da pessoa com deficiência, comecei a conhecer mais, a entrar mais neste mundo, ver as dificuldades, os desafios, ver a realidade da pessoa com deficiência, porque temos sempre as questões sociais que são muito importantes, mas quando acontece conosco, então você parece que aprofunda mais, ainda mais um filho, e com certeza a gente mergulha mesmo no assunto, no tema, procura saber tudo que envolve, tudo que você pode fazer para ajudar. Então, desde que eu fui mãe do Daniel, que foi um grande presente na minha vida, isso me transformou enquanto pessoa, me fez olhar mais para essas pessoas, não só meu filho, mas quando eu vejo que uma família tem uma pessoa com deficiência, a minha atenção que tem uma criança com deficiência, eu sei que essas famílias, não só a pessoa com deficiência, essas famílias também precisam de apoio, elas precisam de mais aquela coisa, como você está, aquele se importar das pessoas tem que ser maior para aquela família que tem sim uma criança, uma pessoa, um parente com necessidades especiais, né, com a pessoa com deficiência, seja ela no que for. Né? Desde que eu entrei nesse universo, eu tenho visto grandes pessoas, porque quando vemos aí, é uma pessoa com deficiência, a gente pensa na deficiência, nós não pensamos assim nas qualidades que sobrepõem a essa deficiência, porque se a pessoa ela tem uma deficiência, ela tem algo que ela se sobressai em outro lado, que às vezes não exploramos tanto, porque ficamos ali olhando mais pela questão da limitação mesmo. Exatamente, Cristiane. É, Cristiane, assim, para você, né, que tem passado por todo esse processo aí com o Dan e tudo, como que é o desenvolvimento, né, de uma criança com síndrome de Down? Esse desenvolvimento, ele é lento. Para a criança com síndrome de Down, ela tem um desenvolvimento lento. Mas o que acontece? Ela tem o desenvolvimento. Ela desenvolve normalmente. O que acontece, como eu tenho duas crianças, né? Uma, ela não tem síndrome de Down e o outro tem. Eu pude perceber que, às vezes, para uma criança que não tem síndrome de Down, ela se desenvolve mais rápido. E a criança com síndrome de Down, ela se desenvolve. Só que para ela se desenvolver, nós precisamos sair da zona de conforto, que é simplesmente ensinar. Nós temos que achar aquele ponto, aquele gatilho que vai fazer com que ela desenvolva.
Porque muitas vezes não é só sentar e explicar. Tem um jeito de sentar, tem um jeito de explicar, tem um jeito de falar. Por exemplo, o meu filho, quando eu falo com ele, sempre ele trouxe muita serenidade para minha vida, né? Se eu falo com ele nervosa, às vezes como eu falo com a minha outra filha, porque se eu falar com ela calma também não funciona, tem que ser mais séria para dar certo. E com ele já é o contrário. Então eu tenho que estar sempre no ponto de equilíbrio. Vamos almoçar? Agora está na hora de almoçar. E aí, por exemplo, bora almoçar, e dependendo do jeito que fala, ele não vai, ele não faz. Dependendo do meu tom de voz com ele não funciona. Agora, se eu falo, olha, vamos fazer a tarefinha, tá na hora e tal, é outra forma de reação que ele tem. Então, se eu estou tranquila, se eu estou ali sempre agindo com ele com muito carinho, com muito jeitinho, ele funciona bem, né? Ele desenvolve e tudo. E mesmo tendo esse jeito de falar com ele, de lidar com ele, às vezes eu não consigo chegar numa boa comunicação. Principalmente quando que na verdade são vários pontos, né, que a gente tem que estar trabalhando dia a dia. E para ele conseguir, por exemplo, entender que na época que ele estava nessa fase, né, de usar o vaso, de sair da fralda e tudo, ele tinha medo do vaso. E aí, então, com muita pesquisa, eu achei uma historinha, né, dos amiguinhos, cocôs, que encontram com seus amiguinhos e vai embora. E eu fui contar essa história para ele e de uma forma assim, muito estimulante. E ele entendeu. E quando ele usava o vaso, ele dizia tchau para os amiguinhos cocôs e deu certo. Funcionou, sabe? E quando a gente acha alguma coisa que funciona, é uma alegria, uma comemoração. Então, tem o jeito de desenvolvimento, tem a forma, e eles se desenvolvem muito bem, são muito inteligentes. Cris, hoje o Daniel está com quantos anos? Hoje ele está com 8 anos, mês que vem ele faz 9. Então, assim, Oi. passa muito rápido. Passa muito mesmo. rápido e a gente pode perceber que agora o Daniel está no processo de uma escolarização, né, realmente das letras, né, de todo esse processo aí de iniciar, de conseguir realmente fazer. Como que está esse processo, Cris, nesse momento aí que a gente está em isolamento, né, e ao mesmo tempo tem que fazer alguma coisa, porque a gente também sabe que essas crianças a gente tem que estar estimulando o tempo todo, e a escola é um lugar muito bom para isso, né? Para forçar essa interação, e acaba que a gente agora está no momento que está tudo paralisado, né? Ele está sem essa interação. Como que é lidar com isso? Não é fácil, não é fácil porque quando ele está na escola, ver os amiguinhos fazendo as tarefas, fazendo as atividades, ele faz também, porque ele está ali naquele meio, isso tudo é um estímulo para ele. Agora, estar em casa é a zona de conforto, né? Então, assim, para tirar ele dessa zona de conforto e colocar ele para fazer as atividades, para fazer as tarefas, tem sido muito difícil, porque eu não tenho aquele que faz para que ele veja, aquele espelho, para que ele veja aquele coleguinha fazendo. E eu coloco muito. Ultimamente eu tenho trabalhado vídeos no YouTube, tem muitas escolinhas, aulinhas que tem ali de alfabetização, tem vídeos educativos. Eu achei esses dias um vídeo muito interessante que era sobre a soma, sabe? Para aprender a somar. Eu achei muito interessante e ele gostou. Então, assim, mas mesmo os vídeos educativos, ele tem dia que ele não quer. Ele quer o Bob Esponja calça quadrada, que não ensina muita coisa, entendeu? E lutar com isso não é fácil. E aí eu trabalho esses vídeos e também a tarefa em casa.
Como eu não tenho as crianças da escola para estimular ele, e eu tenho que fazer isso em casa, porque se eu não fizer, ele não vai se desenvolver, porque depende de mim, essa consciência eu tenho, né? A gente tem que ter essa disciplina. E não é todos os dias, nessa época de pandemia, que estamos bem, né? Porque estamos perdendo pessoas que amamos, e as coisas às vezes pioram um dia, depois no outro dia. Então a gente tem que estar sempre bem para estar estimulando essa criança. Uma coisa que tem me ajudado muito em casa é que nós temos uma cachorrinha, o nome dela é Belinha. Então, assim, às vezes ele não quer, porque a criança também Oi? dentro de casa. Eles não estão saindo, porque o Daniel é grupo de risco, então há um ano que essas crianças elas saíram sim, mas são passeios muito restritos, então acaba que ele se estressa também. Então, quando vai fazer uma tarefa, esses dias me ajudou muito foi a Belinha, nossa cachorra. Porque quando eu falo assim, vamos fazer isso para a Belinha ver, eu não nem sei, vocês que são pedagogos, né, e terapeutas, muitos aí que estão assistindo, você também, Kelly, já é especialista na área, nem sei se isso é correto, mas me ajudou muito. Eu pego a Belinha e falo, vamos fazer essa tarefa para a Belinha ver como é que você faz bonitinho. Aí ele faz. Aí então, esses dias eu consegui um desenvolvimento com ele numa atividade, com a Belinha do lado, eu segurando a cachorrinha, ela olhando e ele fazendo, porque ela estava do lado. Aí ele para, ele ri para ela, né? Então aquilo tem sido um estímulo e eu tenho que me apoiar dos meus recursos, né? Então, a Belinha tem se tornado muito importante para nós. E quando ele não quer fazer uma coisa, na hora do banho, por exemplo, vamos tomar banho? Ele, não. Vamos tomar banho? Não. E às vezes você pode colocar a Peppa Pig chamando para comer chocolate, que ele não vai. Aí eu pego a Belinha. Eu falo, vamos tomar banho para a Belinha aprender a tomar banho? Aí ele, Belinha? É a Belinha. Aí ele vai, ele faz tudo que eu falo. Agora vamos lavar as axilas. Aí ele vai e vai fazendo, porque tem que ser trabalhada essa independência dele. Eu tento deixar ele o mais independente possível. Mas achar o caminho certo para fazer isso é um grande desafio. E quando eu encontro, mas é assim, sempre que aparece algo, eu fico, como que eu vou conseguir isso? E às vezes eu nem estou pensando. E vem aquilo, nossa, dessa forma eu acho que vai dar certo. Então aí começamos a trabalhar isso. Porque a pessoa com deficiência, ela tem os mesmos direitos, as mesmas garantias. E temos que lutar para que ela tenha a vida normal, uma vida cotidiana, que ela se sociabilize, que ela saiba usar seus direitos. Isso não é fácil, porque, por exemplo, a pessoa com deficiência ela tem um atendimento prioritário. Mas a família, ela sabe disso. Mas a família, muitas vezes, ela não tem coragem de chegar e falar assim, olha, eu preciso ser atendido porque eu tenho um filho com deficiência. É difícil para a família saber lidar com essa situação. Aí ela fala, pô, mas a tal pessoa ficou, né, já está lá na frente, chegou a amar primeiro que eu. Então, há uma barreira também para a família que tem essa criança com deficiência fazer valer os seus direitos. Com certeza. E é tão interessante, né, Cris? Porque eu sempre gosto de dizer assim, é uma coisa particular minha, né? Não Aham. existe método certo ou errado. O que existe é o método que a criança aprende. Então, Uhum. assim, e essas crianças, a gente não tem como ter um parâmetro, né? Por mais que a É, gente tenha aí 3 crianças com síndrome de Down com 8 anos, elas não vão aprender iguais. Então, uhum. isso também é qualquer tipo de criança que está ali na sala de aula. Então, eu acredito assim, que para essas crianças com síndrome de Down, mais ainda, qual é o método que está aprendendo? É ali através da cachorrinha, daquilo que ele quer ensinar, porque quando você conta isso, a gente pode perceber que assim, ele faz mais pensando que ele também está ensinando alguma coisa. Você está ensinando para ele, então ele Isso. está associando, né? Minha mãe É, ensina para mim, eu ensino para a Belinha, ela veio e vai ter que fazer. Então, isso é muito fantástico. Por quê? Porque está acontecendo um processo de neuroplasticidade cerebral aí.
Então, o meio com que isso acontece não tem tanta importância se está acontecendo essa conexão de neuroplasticidade cerebral. Então, a questão é preciso fazer alguma coisa. Todos têm direito à educação. Como agir, então, né, nesse momento? Você achou a Belinha. Pode ter outros que vão achar outra coisa. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Tá aprendendo? Tá vendo essas formações de sinapse, essas conexões? Pronto. Aí a gente já sabe que tá valendo a pena, né? Com certeza, com certeza. Cristiane, então, eu sei que você é uma mãe pesquisadora dentro desse assunto, tem estudado bastante, né? Eu gostaria de saber de você, assim, qual que é a importância que você acha de todo esse processo, de toda essa pesquisa? Porque mesmo não sendo nenhuma terapeuta, a mãe acaba sendo a maior das terapeutas, porque acaba sendo você a que mais estuda, que mais busca, porque você vê os detalhes ali do momento do almoço, do banho, do dormir, né? E tudo isso. Qual que é a importância disso para você? O que que você fala para os pais hoje aqui que nos acompanham e que têm crianças nesse sentido referente à pesquisa? É importante, muito importante. É uma ferramenta que hoje, diante dessa tecnologia, desse cenário tecnológico que nós vivemos, nós temos que explorar isso. Ainda mais nessa época que estamos vivendo. E é importantíssimo buscar as informações a respeito daquilo que vai ajudar, por exemplo, no meu caso, o meu filho. Foi muito importante entender um pouco de psicopedagogia, entender um pouco de psicologia, entender um pouco desse universo da pessoa com síndrome de Down. Eu quero só cumprimentar aqui a Elisângela, ela entrou aqui, ela falou alguma coisa, mas não está aparecendo mais. Mas ela é uma super mãe também. Eu vou ler para você aqui. Tá. Ela diz assim: verdade, mas tenho aprendido dos meus direitos com a Tainá, nosso raio de luz. Isso, ela é mãe da Tainá, e ela também é uma mãe muito guerreira que luta também pelos direitos da filha e um exemplo aí de mãe para todas nós. Só queria registrar aqui a presença dela, que é uma guerreira aí nessa área e também busca muita informação. Por exemplo, eu não entendia nada sobre síndrome de Down, nunca entendi nada. Então, assim, até quando eu fiquei sabendo, né, do Daniel, eu fiquei muito. Acho que todo pai, toda mãe, quando recebe a notícia, seu filho tem uma deficiência, e eu tive pesquisando também, a psicologia explica que é como dizer seu filho morreu. A sensação que os pais têm não é uma coisa assim, porque a gente pensa assim. Não, é um choque que a semelhança é como dizer seu filho morreu. Até a coisa se assentar, você entender. Eu, por exemplo, não sabia nada, 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 nada de síndrome de Down. E aí, então, eu passei a explorar esse universo, a entender o que se trata, do que é. Graças a Deus, meu filho não teve nenhum problema sério de saúde, né? Não teve cardiopatia, ele só teve um pequeno forame oval e no coraçãozinho, que é uma coisa assim que a gente acompanha e tá tudo tranquilo. Então, entender como é meu filho é muito importante. E buscar essa informação, é claro, na internet a gente encontra também fontes ruins, mas é minoria. Né? Tem muitos artigos bons, muitos profissionais que colocam ali a opinião, ler a respeito, ver vídeos a respeito. Isso tem sido muito importante para a alfabetização dele, para o desenvolvimento, para o falar, para o andar, para o caminhar, sabe? Às vezes é uma coisinha pequena no seu dia a dia que vai fazer uma diferença enorme no resultado do desenvolvimento dessa criança. Então, eu estimulo, sim, toda família que tem uma criança com deficiência, que busque informação, que traga para dentro de casa, que envolva a família na inclusão familiar, né? Que envolva a família para estar junto ali, para explicar, porque, por exemplo, essa informação, essa busca de informação me fez entender que não era só eu que tinha que buscar entender
o Daniel e buscar ajudar ele para o desenvolvimento. Fez eu entender que o pai dele precisava ter uma determinada atitude para ele ter o desenvolvimento. A irmãzinha também, os avós, madrinha, padrinho. Eu fui conversando com todo mundo, porque ele é muito fofo realmente e dá aquela vontade de tratar ele como criança, como bebezinho, como a coisinha fofa, porque a pele é gostosa de dar beijo, entendeu? Eu, até hoje, eu luto contra isso o tempo todo, porque dá vontade de pôr no colo, de dar beijinho, de tratar como criança, mas eu tenho que resistir, porque se eu quero o melhor para ele, então eu tenho que estar sempre buscando. E foi na busca de informação, que eu consegui entender como é que eu iria desfraldar ele. Foi na busca de informação que eu consegui, que conseguimos, né? Que ele conseguiu, na verdade, comer sozinho. E foi um desafio muito grande, porque foi quase 5 anos eu colocando comida na boca dele. Porque ele não queria comer sozinho. Ou ele queria comer eu colocando na boquinha dele. Então eu tentava de todas as formas. Esse foi um desafio que até eu tive que chamar uma fonoaudióloga, uma profissional, para estar me acompanhando em casa, para me ajudar com isso, porque eu realmente, as minhas tentativas todas tinham sido falhas. E o pior é que, assim, todo mundo quer ajudar, mas às vezes, nessa tentativa de ajuda, acaba atrapalhando, porque dizer para uma mãe que está ali tentando há 5 anos fazer o filho comer sozinho, dizer que, mas quando vocês eram pequenos, ou quando, tipo uma criança, quando eu tinha meu filho, eu colocava comida e deixava lá, se não comesse, ia ficar com fome. Entendeu? Como é que você quer que uma mãe coloque comida para o filho comer e essa mãe foi orientada a dar comida para o filho de 3 em 3 horas, senão ele pode passar mal, por exemplo? Então, assim, é uma pane que dá na cabeça da gente, porque você não tem aquela orientação correta, às vezes, daqueles que querem ajudar, e acaba pesando, né, sobre quem está ali tentando, e aí a gente fica sem saber para que lado vai. Aí eu procurei uma ajuda de uma fonoaudióloga, amiga minha, e ela começou a ir, né, contratei ela para ir na minha casa uma vez por semana. Aí essa uma vez por semana ela me ajudava muito, sabe? E aí com uma coisinha assim, gente, uma coisinha tão simples. Nem sei dizer especificamente o que foi, mas foi uma coisa assim, de estímulo mesmo, que ela foi trabalhando com ele, eu vi aquilo e fui fazer igual. E deu certo. Então, assim, ele come sozinho. Ele come sozinho, foi uma grande conquista. Ele não faz xixi na cama. Então, assim, ele gosta de estar com o pai dele. Deu uma travadinha novamente. Aí. Voltou. Ainda bem. Eu fiquei assim, cadê a Kelly? Então, a gente acaba empolgando falando, às vezes você pergunta de uma coisa, eu vou vagando por vários pontos que são importantes. E foi muito importante a orientação certa também nessa pesquisa e para vencer cada desafio, cada limitação que a gente vai encontrando aí pelo caminho. E é tão importante a gente saber disso e te ouvir, né, Cristiane? Porque só para a gente lembrar para as pessoas que entraram agora, né, o Daniel tem 8 anos. Então nós vamos ter uma outra mãe aqui também para falar de síndrome de Down no domingo. E a criança dela é menor, né? Eu não sei a idade Sim. certinha, mas eu acredito às vezes que 2 aninhos, alguma coisa assim, né? Então, o que acontece? Quando a criança está maior, né, e a gente já perceber que ela já desfraldou, que ela tem síndrome de Down, ela já desfraldou, ela come sozinha, né? Quem vê o Daniel assim na interação, do oi, de tudo. Então, isso é muito formidável. E às vezes a gente fica tão fixos assim numa melhora, né? É grande que acaba o quê? A gente não vê o processo. E a gente precisa ver o processo daquilo acontecendo. No entanto, a terapia, no seu caso, né, Cris, foi fundamental para ajudar a conhecer. A Tayane respondeu aqui, o Miguel tem 2 anos. Então, assim, é um parâmetro bem gostoso, pessoal, depois para a gente assistir as 2 lives, né? Por quê? Porque para a gente poder fazer essa análise. Então, assim, uma criança já com 8 anos, a outra com 2 anos. Os pontos de vistas diferentes.
Então, o Uhum. quanto é bom a gente ter as mães nesse processo para que a gente possa fazer isso, né? E deixa eu só ver aqui o que alguém, a Elisângela escreveu. Foi um desafio também para nós pais ensinar a Tainá a comer sozinha, fazer as necessidades biológicas sozinha. Os outros irmãos às vezes cobram de mim que não sou tão dura com ela como com eles. Ah, isso acontece comigo também, Elisângela, não precisa se preocupar. Eu posso comentar isso daqui, que ela falou, que eu passo muito aqui, Kelly. É o seguinte, a Laura um dia falou para mim assim, mãe, a senhora conversa comigo de uma forma mais dura, e com o Daniel, a senhora fala muito docinho com ele. E comigo a senhora fala desse jeito, mãe. Aí eu falei para ela o seguinte, falei assim, Laura, se eu falar com você igual eu falo com o Daniel, você vai me obedecer? Ela riu, né? Porque ela pensou assim, olha o jeito que a minha mãe conversa com o Daniel. Falei assim, Laurinha, vamos almoçar e tal. Ela já tá com 12 anos, né? Fez ontem. Ela já é bem inteligente, ela entendeu. Aí eu falei assim, se eu falar com o Daniel igual a mamãe fala com você, você acha que ele vai fazer alguma coisa? Coloquei ela também para entender. Daí ela falou assim, é mesmo, né, mamãe? Quando você fala com ele dura, ele não fala, ele não faz o que você está pedindo. E aí ela conseguiu entender isso. Então, dentro de casa mesmo, sabe, Elisângela, é interessante você falar isso para eles. Ah, e se eu tratasse vocês igual eu trato a Tainá? Vocês iriam gostar? Vocês iriam achar bom? Vocês iriam produzir em casa também? E se eu falar com a Tainá igual eu falo com vocês? Seria também proveitoso para mim? Vocês acham que a Tainá iria me escutar se eu falar com ela igual eu falo com vocês? Então, é a hora de vocês refletirem. Porque é normal isso daí. Porque eu li um texto muito interessante, que eu até postei no Facebook, que fala assim, qual filho que a mãe ama mais? E aí falava, a mãe ama mais aquele filho que está com febre, até ele sarar. A mãe ama mais aquele filho que viajou até ele voltar. A mãe ama mais aquele filho que está passando por uma dificuldade até ele melhorar. E foi o melhor conceito que eu vi de dizer assim que uma mãe sente mesmo. Ela sempre vai estar dando mais atenção para aquele filho que precisa mais. Mas é porque aquele filho precisa mais dela naquele momento, né? Mas o amor de mãe, por exemplo, se a Laura ficar com febre, é para ela que eu vou me voltar, né? Até ela ficar boa. Então a mãe ela está sempre ali ajudando e querendo que todos os filhos fiquem bem, né? Então eu acho que a mãe com o filho com deficiência, ela ainda tem esse desafio ainda, né? Porque o filho com deficiência ele exige mais dessa mãe. E ela não se economiza, ela vai, né? A mãe, ela não tem esse negócio de que, eu vou fazer isso eu não vou, não. O filho precisa de algo, ela vai atrás. O filho, às vezes, ela nem, ninguém nem percebeu a necessidade do filho lá na frente, a mãe já percebeu. Ele vai precisar disso aqui, então eu já vou correr atrás disso. E às vezes as pessoas da família nem entendem, por que você está fazendo isso? Porque ele precisa disso. Será? Ainda tem isso. Aí lá na frente as pessoas vêm, foi bom você ter feito isso mesmo. Então, a mãe ela tem que ser aquela multifuncional e o amor que nos move a isso, sabe? É uma alegria fazer pelo Daniel e ver que está dando resultado. E eu me sinto muito frustrada quando eu vejo que, poxa, aqui tá complicado, como é que eu vou seguir em frente? Mas é uma coisa que é muito importante, que foi para mim, no início eu me culpava de tudo. Tudo que era em relação ao Daniel, eu me sentia culpada, mas eu não fiz isso, eu devia ter feito. Porque no primeiro ano de vida dele, ele teve pneumonia 2 vezes. Então, eu me culpava. Eu falava, mas eu devia ter colocado a camisetinha a tal hora, não devia ter deixado ele brincar assim. Então, não, isso foi um peso muito grande para mim. Até que eu aprendi a não me culpar por nada, né? Eu não carrego mais isso. Então, eu faço o meu melhor e se não deu certo, a culpa não é minha, entendeu? A culpa não existe, é um fato que aconteceu e que é um problema que precisa ser resolvido. E eu vejo assim, não só eu, mas a mãe,
não sei, um amor de mãe, ela tem esse negócio também, né, de às vezes querer se culpar. E eu não faço isso mais, isso tornou a vida muito mais leve para mim. Quando alguém às vezes fala assim, ah, mas você devia ter feito desse jeito e tal, eu falo, olha, eu fiz o meu melhor, estou aqui para dar o meu melhor e vou tornando a vida mais leve nesse sentido, né? Porque o que eu quero, na verdade, o que me deixa feliz é ver meus filhos felizes, ver o Daniel desenvolvendo bem, né? Hoje o nosso desafio é a psicomotricidade fina. Nós estamos nessa fase. Aí eu falei isso, né, até as pessoas ficam, psicomotricidade fina, o que que é isso? Porque a gente vai aprendendo, né? Nós vamos aprendendo. É o segurar no lápis, esse movimento pequenininho. E aí tem Uhum. os adaptadores, né? E eu tento fazer isso em casa e trabalhar. E agora é o nosso desafio da vez, como qualquer outro, e vamos vencer. E é esse pensamento que nos move. Que lindo, Cris. Só fazer aqui um comentário aqui para a Zélia. Zélia, não se Uhum. preocupa, tá? O seu instinto de mãe vai saber fazer com que você vai agir da forma correta. Se você não souber, procure ajuda, tá bom? Procure ajuda, porque perder a paciência é normal, gente. Quem de nós nunca perdeu a paciência? Né? A gente não pode perder a paciência todos os dias. Mas uma vez ou outra, às vezes, a gente também se esgota, né? A gente também tem que se permitir sentir isso, porque senão a gente não vai conseguir. A Elisângela diz aqui que a Tainá tem hoje 27 anos. Gente, olha que parâmetro mais fantástico, né? Que, Uhum. nossa, a Elisângela podia fazer uma live com a gente também. Então, Ah, mas Daniel, essa de é uma 8 super anos. live. Então, Daniel, de 8 anos, acho que eu vou fazer assim, ó, experiências de mãe. E aí acho que vai ficar fantástico, porque Vai ser. Elisângela já fica aqui o meu convite. Depois, se você tiver afim, entre em contato comigo. Então, a Tainá tem 27 anos e sempre estamos aprendendo e ensinando com o nosso dia a dia. Ela diz: parabéns, minha amiga Cris. Ok? Obrigada, Então, querida. gente, olha para vocês verem, cada etapa é uma fase, né? O Daniel já conseguiu fazer todo o processo do desfraude. Gente, não é fácil fazer desfraude. Eu Uhum. tenho crianças no consultório hoje, às vezes, com 4 anos de idade, que ainda não tem esse controle dos esfíncteres. Então, aí o Daniel hoje está com 8 anos e está desfraudado. Então, existem muitos motivos para a gente comemorar, né? Hoje a gente já encontra outro motivo, que é a psicomotricidade fina. Então, cada dia vai Uhum. ser outra coisa e está tudo bem. A pesquisa em volta disso, a busca para que os nossos filhos se sintam melhores, isso não vai acabar nunca, né? Você deixaria aqui, Cristiane, algum conselho para alguma mãe que você queira deixar da sua experiência mesmo, nesse momento de isolamento, às vezes do que fazer? Bom, o que eu tenho a dizer, né, e querer dizer para todas as mães, para toda a família que está aí escutando, que fique em paz, sabe? Não se cobre tanto. Teve essa mãe aí que disse, ah, eu perdi minha paciência, eu sei como é que é isso, né? Todas nós sabemos como é que é perder a paciência com os filhos. E não se cobre tanto, procure fazer o seu melhor, com muito amor, e acaba que nós temos que nos educar, aprender a lidar com a criança, com a pessoa com deficiência, e também temos que educar as pessoas à nossa volta, né? Às vezes aparecem brincadeiras, piadinhas preconceituosas, e isso às vezes é um parente seu que faz uma piada. E você diz, não, isso não é legal, porque se trata de uma pessoa com deficiência, e se fosse com você, você não gostaria. E às vezes as pessoas ficam, ah, mas por que que você fica falando essas coisas? Eu falo por causa do Daniel, né? Então, assim, eu quero um mundo melhor para o meu filho. Eu quero que meu filho cresça num mundo onde ele não seja estereotipado pela condição física dele. Eu quero que ele viva incluído, eu quero que ele seja bem recebido no grupo de amigos, nas escolas, e isso vai depender da minha postura também diante disso. Né? Se eu escuto uma piadinha falando de uma pessoa que não escuta, de uma pessoa que não vê, eu estou sendo conivente com um mundo pior para o meu filho. Então, assim, onde eu tô, eu procuro falar com as pessoas. Quando eu vejo algo errado, eu sei que
eu tô nem aí, porque é meu filho, entendeu? Então eu falo mesmo, eu falo, olha, essas piadinhas não é legal, é crime. Hoje o nosso legislador, né, a nossa lei brasileira, ela qualifica isso como um crime, você fazer piadas com a pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela tem vários direitos. E nós que somos família, eu sei que tem muitas famílias que não aceitam falar que o filho tem deficiência. Não aceita. Então, eu fico imaginando, poxa, se a própria família, pai, a mãe, os irmãos, não aceitam dizer que a pessoa tem uma deficiência, qual será a postura da sociedade? Não é verdade? Então, quanto mais nós agimos com naturalidade, mais os nossos filhos, né, o nosso parente, a pessoa com deficiência, ela será melhor aceita na sociedade. Sabe? Ela tem que fazer valer essa igualdade. E essa igualdade, ela tem legislação para isso, ela tem direito à saúde, ela tem direito à educação, à moradia, a um trabalho digno, a cotas para pessoa com deficiência. E nós temos igual, né, se seu filho tem uma idade assim, você quer inserir ele no mercado de trabalho, ele quer, sabe, superar limites, a gente tem que estimular, isso é importante para eles, assim como eu ou você queremos superar nossos limites, conquistar algo novo, eles também querem, é importante para eles. Às vezes as conquistas deles não são as mesmas nossas, mas é a conquista dele, é a vida dele. Eu tenho acompanhado aí a pessoa com síndrome de Down que canta, faz show, toca, sabe? Então, isso é muito importante. Isso foi, esse jovem com síndrome de Down que toca, faz show, ele foi estimulado pelo irmão dele. Então tem que ter sempre alguém da família que vai ser aquela pessoa que vai alavancar a vida, que vai ajudar, que vai estender a mão e dizer, vamos embora, sabe? A pessoa com deficiência também, ela tem direito à assistência social, sabe? Algumas pessoas com deficiência também, ela tem uns benefícios que tem um direito para ela. Se ela quer dirigir, ela tem direito a pedir um carro adaptado para ela, tem direito à isenção de impostos, tem direito a uma série de coisas. E esses direitos vêm trazer um pouco mais para igualar essa pessoa com deficiência ao patamar em que ela vai se sentir inserida realmente na sociedade, onde ela vai poder trabalhar, ela vai poder dirigir, ela vai poder fazer o máximo de coisas que ela pode fazer dentro da limitação dela. Então, o nosso papel na família é muito importante, né, para passar por cima de todos os obstáculos e ensinar a sociedade a lidar com a pessoa com deficiência, com amor, com zelo, sabe? Sair da zona de conforto mesmo, as empresas têm que sair da zona de conforto para atender a necessidade da pessoa com deficiência. As escolas, poxa, as escolas são muito importantes. E tem sim que ter um material especial para a pessoa com deficiência, tem que ter um apoio, sabe? Tem que dar as mãos para aquela família, porque se a escola ela assume o risco da atividade econômica, ela lucra tanto com isso, né? Com cada aluno ali. Pessoa com deficiência tem que ser muito bem zelada dentro de uma escola, para que essa escola mostre para a sociedade, poxa, olha aqui, eu tenho um compromisso com vocês. Eu estou abraçando a causa da pessoa com deficiência para ensinar, para dar o meu melhor, e eu quero que a minha escola seja referência nisso. Isso é importantíssimo para a nossa sociedade e para a pessoa com deficiência. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Vamos lutar, muito amor, muita garra, para que nossos filhos tenham, sim, um mundo melhor para viver. Que lindo, Cris. A gente se Obrigada. emociona, né? Porque assim, a gente vive num mundo em que se fala tanto de inclusão, mas que ainda acontece pouco. Então a gente ainda tem sonhos, né, de que cada um fazendo a sua parte, onde quer que esteja, ainda há possibilidades de mudança, né? E são assim, pessoas que passam por essas experiências que a gente sente que também pode trazer toda essa questão de conscientização para as pessoas, né? Com Então, certeza. Cris, quero te agradecer, né? Antes de você fazer aí suas considerações finais, então, muito obrigada, tá bom? Por você Obrigada ter aceito o eu. convite, por você estar aqui. Sei que é a sua primeira live. Ontem a gente conversando, você ainda falou, mas eu falei, vai dar tudo certo, e deu tudo certo. Olha Isso, que fantástico. com certeza, muito bom mesmo esse momento.
Então, assim, foi um bate-papo muito gostoso, né? Tem mais Foi gente sim, com perguntando se a certeza. live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, gente. Depois todo mundo vai poder assistir, disseminar, divulgar, compartilhar para que a gente alcance aí muitas pessoas para ouvir e para que a gente possa mudar, né? A gente tem que ter a teoria, mas também ter a prática. É preciso colocar em ação. Não adianta só vir aqui assistir a live e não fazer nada lá fora. Tem que assistir e a gente tem que colocar isso em prática lá fora, onde quer que a gente esteja. Com Muito certeza. obrigada, gratidão pela tua presença. Foi lindo, Gratidão. tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigada, eu me sinto honrada pelo convite. Muito obrigada. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Então, tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo a Pessoal, todos. lembrando que logo mais à noite, então, a gente tem outra live com a pediatra, a doutora Amanda, tá bom? Então, sobre os primeiros 1000 dias de vida da criança. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, venha participar conosco, tá bom? Traga suas dúvidas e vamos participar dos primeiros 1000 dias da criança. Você sabe a importância disso? Quando que termina? Quando que começa? Vem com a gente, nós vamos aprender um pouquinho mais logo à noite. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Obrigada, Elisângela, pelas suas contribuições. E um beijo a todos e até mais à noite, às 20 horas, com a doutora Amanda, pediatra.